Olá, meus irmãos, é um prazer estar aqui para estudar um pouco mais da Palavra de Deus em mais um Lições para a Vida Cristã. Essa oportunidade, nós vamos estar estudando a parábola do juiz, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 8. Eu vou ler aqui para os irmãos essa parábola para depois nós comentarmos. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia em uma cidade certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não tema a Deus, nem respeite os homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune mais. E disse o Senhor: ouviu o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Essa é a parábola que nós vamos estar estudando nessa oportunidade. Mas antes de nós começarmos a meditar nessa parábola e estudar essa parábola mais a fundo, vamos fazer uma oração e pedir a direção do Espírito Santo? Pai nosso que estás nos céus, estamos na sua presença, Senhor. Agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para aprender um pouco mais da sua palavra. Te pedimos a direção do seu Santo Espírito para que o que nós estejamos estudando aqui, o Senhor possa tocar no nosso coração para que nós possamos aceitar essas verdades e que nós possamos colocar em prática na nossa vida. Abençoe nossos ouvintes, aqueles que estão vendo esse vídeo. O Senhor faze por eles tudo aquilo que eles precisam. Em nome de Jesus. Amém. O verso a hora da nossa lição se encontra em Lucas 18:1, que já foi lido anteriormente, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar, sempre e nunca desfalecer. Jesus então contou, irmãos, essa parábola do juízo iníquo para os discípulos e aqueles que estavam escutando Jesus ali, e ele quis mostrar para aquelas pessoas como que vai ser na vinda do Filho do Homem, que nós devemos estar orando e pedindo a direção de Deus. A lição mostra para nós no começo aqui, né, no comecinho da lição, ela vem falando um pouco sobre aquela parábola, o que aconteceu ali. Então mostra para nós que tinha um juiz numa cidade que não temia Deus, não tinha medo de ninguém, não tinha medo dos homens e fazia o que bem entendia. E essa mulher, essa viúva, vivia indo lá e pedindo ajuda para esse juiz para livrar ela dos adversários. E o juiz não queria atender ao pedido dessa viúva, mas depois de muito ela importunar, o juiz decidiu atender. Falou assim: não, eu vou atender a esse pedido, né? Para ela parar de me importunar, eu vou fazer o que ela quer, eu vou fazer justiça por essa mulher, porque não tem ninguém que faz justiça por ela, e ela sozinha não pode fazer justiça por si só, então eu vou fazer justiça por ela. E a lição vem mostrando para nós aqui no começo o comparativo, né? Que esse juiz, o juiz que vem falando da parábola, ele é comparado com Deus, mas não na questão de ser um juiz iníquo. Nós vamos entender esse comparativo que Jesus fez. E a viúva é comparada a nós. Por que o juiz é comparado com Deus? Porque Deus, ele tem o poder, é Deus que tem o poder para fazer justiça por nós. E é isso que a lição vem mostrando para nós. O único que pode fazer justiça pelo ser humano, por nós, é Deus. E o único que podia fazer justiça por aquela viúva era aquele juiz. Então, assim, nós somos representados pela viúva, por quê? Porque sozinho nós não conseguimos nos desvencilhar dos laços do inimigo. Satanás, ele aprisionou o ser humano e nós não conseguimos por si só se livrar dessa prisão. O pecado aprisiona o ser humano e o único que pode nos livrar das garras do inimigo, das garras do pecado, é Jesus Cristo. Nós só podemos ser libertos do pecado através do sangue de Jesus. Então a viúva não podia se livrar dos adversários sozinha. E nós também não conseguimos nos livrar de Satanás sozinho. E a lição traz para nós que Satanás está irado. Ele procura cada dia mais tentar o povo de Deus, cada dia mais derrubar o povo de Deus. Vem falando numa parte da lição que Deus escolheu Israel, né, para ser o seu povo. E ele olha para Israel com muito carinho e muito amor. E hoje nós sabemos que nós somos o Israel espiritual.
Nós somos o povo de Deus aqui na terra. E ele olha para nós com muito carinho e muito amor. E é por isso que o diabo está irado, é por isso que o inimigo está irado. Porque ele pensa assim, quanto mais o povo de Deus estiver nos meus enganos, né, mais tempo eu tenho aqui nessa terra. Quanto mais o povo de Deus estiver ocupado com outras coisas, outros afazeres, mais tempo eu tenho por aqui. E ele procura levar o máximo de pessoas possível para esses enganos, para derrubar e levar à perdição. Mas Jesus fala para nós que nós devemos fazer igual essa viúva. Da mesma forma que a parábola diz, nós devemos fazer. A viúva, ela importunava o juiz para que o juiz atendesse a causa dela. Da mesma forma, Jesus diz que nós precisamos pedir a Deus para que ele olhe por nós, cada dia mais. E a lição vem trazendo para nós que no fim dos tempos, esses pedidos, né, esses apelos do ser humano para Deus tinha que ser mais intenso. Porque nos fins dos tempos é que Satanás está com mais força tentando o povo de Deus. Então é o momento agora, irmãos. Nós acreditamos que o fim está próximo, que o fim está na porta. Então agora é hora de nós se ligarmos a Deus, é hora de nós pedirmos insistentemente, pedir a Deus veementemente ajuda, porque nós só conseguimos ajuda do alto, só conseguimos ajuda de Deus dessa forma. Nós devemos pedir todos os dias, acordar de manhã, pedir, Senhor, me ajude a me livrar das garras do inimigo. O Espírito de Profecia diz para nós que nós devemos, durante o dia, estar em comunhão com Deus e pedir para Ele ajuda também. Tem uma parte da lição aqui, mais para o fim, que diz assim, o livro é Parábolas de Jesus. A obra de Satanás como acusador começou no céu, desde a queda do homem. Esta tem sido sua obra na terra, e sê-lo-á num sentido especial à medida que nos aproximamos do fim da história desse mundo. Como eu vinha dizendo para vocês, a lição traz para nós que desde o céu Satanás vem sendo o acusador do ser humano. E nos fins dos tempos, né, à medida que nos aproximamos do fim dessa história, vai ser de uma forma especial, muito forte, né? E também aqui vem dizendo assim, parábolas de Jesus também. O povo do Senhor não pode por si mesmo refutar as acusações de Satanás. Ao olhar a si mesmos, estão prestes a desesperar. Mas eles apelam para o advogado divino, invocam os méritos do Redentor. Deus pode ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Com confiança, os filhos de Deus a ele clamam para silenciar as acusações de Satanás e aniquilar os seus planos. Faze-me justiça contra o meu adversário, oram, e com o poderoso argumento da cruz, Cristo faz calar o ousado acusador. Então, o único que pode fazer Satanás parar, cessar, é Cristo. E nós, ao orarmos e pedirmos a Deus, ele é fiel e diz que faz calar o nosso adversário. E para finalizar, né, vem dizendo aqui na lição, também no livro Parábolas de Jesus, o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é esse um tição tirado do fogo? Então Deus olha para nós e vê cada um de nós como um tição tirado do fogo. E ele diz para Satanás, o Senhor te repreenda. Satanás, afasta para longe do meu povo. Nós somos povo de Deus. Nós somos o Israel espiritual. E Jesus deixou essa parábola para mostrar para nós que nós temos um Deus no céu que está esperando. Ele é justo e está esperando aquele que precisa, que não consegue vencer por si só, que somos nós, ir até ele e pedir ajuda. Assim como o juiz, aquele juiz ajudou aquela viúva que não podia por si só fazer justiça, assim Deus vai ajudar aqueles que por si só não conseguem, que somos nós. Nós devemos ir até Deus e pedir ajuda para vencer o inimigo, porque o fim está bem próximo, irmãos. Se existe um momento de comunhão, se existe um momento de consagração, é hoje, porque o inimigo está cada vez mais tentando e com mais força. Que Deus possa abençoar a todos vocês. Amém? Eu queria estender, né, já o convite para o nosso congresso que nós vamos ter no final do ano em São José do Rio Preto. Está um pouco longe, mas desde já eu convido cada um de vocês que assiste. Vai ser no dia 19, 20 e 21 de dezembro. Quem tiver interesse, entre em contato conosco. Nós vamos estar passando todas as informações. Também queria pedir que os irmãos curtem e compartilhem esse vídeo. Ajuda bastante o nosso trabalho. Nós estamos com um projeto aqui no canal
nós precisamos da ajuda de vocês, né? E também queria pedir para os irmãos que, se o Espírito Santo tocar no coração de cada um, pudesse ajudar-nos com ajuda financeira. Nós precisamos, né, para o nosso projeto avançar, precisamos de microfone, precisamos de melhorar o nosso equipamento para gravação. Mas assim, nós vamos tocando com a força de Deus. Eu agradeço a todos os irmãos que assistiram até aqui. Gostaria de mandar um abraço especial a todos os ouvintes. Nós sempre temos abraço especial aqui, né? Mas hoje eu gostaria de mandar um abraço especial a todos e gostaria de dizer para os irmãos que Jesus está voltando em breve, que vocês possam colocar a vida em ordem e que possam pedir ajuda dos céus para vencer o inimigo. Obrigado a todos. Até o próximo Lições para a Vida Cristã.